Oi, gente. Hoje nós estamos fazendo a nossa segunda entrevista, conversando com uma mãe, como é a proposta do canal Mãe de Cinco. Eu já tinha falado logo lá no começo que a gente pretende fazer um compilado de entrevistas com mães, para falar sobre as suas experiências, para falar sobre as suas angústias, as suas batalhas, as suas lutas. E hoje eu trouxe uma mãe, ela se chama Jeane, ela é doutora, ela vai daqui a pouco já contar qual é toda a sua formação e por que que também ela acabou se formando em todas essas especialidades aí, tá? Então, obrigada por ter aceitado o meu convite, Jeane. Vai ser um prazer ouvir você, ouvir um pouco mais da sua história. Eu já dei uma fuçada aí nas suas redes sociais, já andei dando uma olhada assim, e é um prazer estar recebendo você. Foi como eu já falei, assim, a proposta do canal é a gente conseguir levar experiências para outras mães que estejam passando pelas mesmas situações, que elas não se sintam sozinhas, que elas não se sintam, sabe, abandonadas, que elas entendam que tem outras mães também lutando nas mesmas causas, pelos mesmos motivos, e encontrar uma rede de apoio, que eu acho que isso é muito importante para tudo que a gente vai fazer na vida. Mas se tratando de filhos, eu acho que as nossas angústias ficam maiores, assim, né? Quando é com a gente tudo bem, mas quando é com filhos, a gente, né, o impacto é maior na nossa vida, né? Então eu vou pedir para a Jeane se apresentar, falar um pouco sobre ela, falar um pouco sobre o porquê que essa entrevista tá sendo feita aqui no canal, né? E pode começar a falar, Jane. Fala aí, pode, fica à vontade, pode falar da sua luta, da sua batalha, da sua ONG. Fica à vontade para contar um pouco da sua história, tá bom? Muito obrigada, viu, pelo convite. E eu acho muito importante, assim, Patrícia, esses meios de comunicação que levam conhecimento para as pessoas e que tem essa abordagem, acolhimento, porque eu acho que quando eu concluir a minha apresentação, você vai saber o quanto esse acolhimento ele é importante na vida, na minha vida e na vida das demais famílias que têm filhos como eu. Bom, eu sou a Jeane, Maria Jeane de Almeida é meu nome, né? Eu tenho 40 anos e o sotaque é paraibano, ainda tem um sotaquezinho. Eu morava na Paraíba com meus pais, eu vim morar em Itaquaquecetuba, São Paulo, tem 21 anos. Eu moro 21 anos em Itaquá. Enquanto jovem, eu tinha um sonho, que era fazer o curso de Direito. Eu vim para cá com o objetivo, primeiramente, de sobrevivência, mas aí, aos meus 26 anos, eu conheci o pai do Pedrinho, tivemos um casamento de 4 anos, e no final do casamento a gente teve uma surpresa, uma gravidez surpresa, que era o Pedro Daniel. Só que quando foi com o Pedrinho, tinha 1 ano e 2 meses, Pedrinho não evoluía. Ele não tinha, assim, o crescimento como as outras crianças, nada. E eu trabalhava num posto de saúde da cidade. E aí os meus colegas de trabalho, que me ajudaram a evoluir também, falaram para mim, olha, essa sua criança não é normal. Só que para mim, até então, o conhecimento de pessoa com deficiência, o que não é normal, eu tinha visto 1, 2 vezes algum cadeirante na rua ou alguém com síndrome de Down, mas eu tinha desviado da calçada porque eu não tinha o conhecimento do que era uma pessoa com deficiência. Então, fomos encaminhados para um neurologista, para um geneticista. Graças a Deus, consegui uma vaga no Hospital das Clínicas na época, no Hospital das Clínicas na USP. Na nossa primeira consulta, os médicos, os professores já se interessaram pelo caso do Pedrinho. E já fizeram internações, diversos exames, mas não chegava ao diagnóstico. Porque assim, gente, eu costumo falar, e o povo até diz, nossa, você é convencido. Se eu sou bonitinha, imagina uma criança que era linda, pequena, mas linda. Não tinha como você identificar nenhuma deficiência, nada, mas o menino era sem
200 epilepsias por dia. Só que até então eu não sabia nem o que era convulsão, imagina epilepsia. Então eu entrei, primeira coisa que eles fizeram comigo foi encaminhar para os grupos de pais que têm filhos com doenças raras, para poder fazer esses grupos de trocar ideias, de trocar conhecimento, para poder eu me familiarizar com o que eu estava para enfrentar. E aí começou-se as pesquisas. Quando o Pedrinho tinha 3 anos, começou a chegar, né, no Brasil, também o povo começou a falar bastante sobre o autismo, o comportamento dele é de um autista grave, mas ainda não era o autismo. E aí, com mais exames, mais pesquisas, exames indo para os Estados Unidos, voltando, descobriu-se que ele não tinha o cromossomo 22, que é um caso muito raro no Brasil, o cromossomo 21. As crianças nascem com síndrome de Down, mas o 22 é muito raro, porque o 22 ele é responsável pela nossa intelectualidade, comportamento, desenvolvimento dos órgãos, é ele que ensina para nós o que vamos ser intelectualmente. E esse comprometimento desse cromossomo do Pedrinho faz com que ele permaneça como um bebê de 9 meses o resto da vida. Hoje eu tenho um homem de 12 anos, mas com a mentalidade de um bebê de 9 meses. E aí, depois que eles descobriram isso, veio aí toda uma... era um laudo, mas ainda não sabia como tratar, porque não tem cura, não tem tratamento. O que a gente faz é acompanhar com a fonoaudióloga, com a psicóloga, com o terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, passar de rotina como neurologista para poder controlar as crises, tomar medicação, mas ainda não... Mas é só isso que eles podem fazer. Eles falam para mim, é só isso que a gente pode fazer para te ajudar, não há muito o que fazer pelo Pedro. Mas a gente vai te falar uma coisa que a gente costuma ser honesto com as famílias. Isso foi uma médica geneticista que ela dá aula nos Estados Unidos. Eu acho que eu posso até dizer o nome dela, eu já falei um monte de vezes o nome dela nas entrevistas, foi a doutora Débora Bertola. Todos os casos que a gente pegamos até hoje, as crianças morrem com 5 anos, porque o rim dele não vai funcionar bem, o fígado dele não vai funcionar bem. E o Pedrinho tem pedra no rim, o Pedrinho tem dilatação no fígado, o Pedrinho tem, assim, diversas outras coisas. E essas crianças nunca passaram dos 5 anos. Então, a gente pode te ajudar, você ter uma nova gravidez, a gente acompanhar, fazer uma fecundação, entre outras coisas. Eu disse, não, eu já tenho um filho, eu vou cuidar do meu filho, eu tenho que aprender, me ensina. Aí ela falou para mim, ela disse, vai realizar seu sonho, continue sendo mulher, porque até então, até Pedrinho completar 5 anos, eu tinha zerado, eu tinha pensado assim, eu digo, puxa vida, Deus, você pegou pesado comigo, porque, perdi minha mãe, o meu pai tinha dado um AVC, ele mora lá com a esposa dele na Paraíba, mas a gente é pai, né? Aquele que tinha mexido com a gente, tinha passado por um AVC, e as minhas irmãs eram o meu alicerce, mas elas também não podiam ser responsabilizadas pela minha vida e o Pedrinho, porque elas já eram mais novas. Então, eu tinha que crescer. E aí, eu digo, Jesus, me ajude, me dê sabedoria, porque somente sabedoria para evoluir numa situação dessa. Então, quando os médicos conversaram comigo, olho no olho, e para ser bem clara, eles falaram assim, cuida que o BO é teu, é mais ou menos isso, assim, mais ou menos assim, se conforma que o problema é teu, não tem o que fazer, vai para casa, vai namorar, vai estudar, vai trabalhar. Eu vim para casa realmente, né, com aquele pensamento. E ainda tinha mais, né? As psicólogas sempre falavam para mim, que eu acho que é aí onde a gente entra nessa questão de acompanhar a família. Eu sempre falava, olha, antes de ser mãe de Pedrinho, você é mulher, você é um ser humano, você não pode ter uma vida em torno da vida do Pedrinho, porque foram 5 anos somente com o Pedrinho. Para você ter uma ideia, e para as pessoas que estão nos assistindo, eu cheguei a ser reclamada pelo grupo de terapeutas do Hospital das Clínicas de tanta terapia que eu levava para o Pedrinho. Ecoterapia, hidroterapia, que eu fui descobrindo o que era, onde tinha. Eu briguei com a assistente social da ACD, que eu queria colocar ele em todos os lugares, porque para mim tinha que ter um jeito, né?
E elas disseram, você está sufocando ele, você está deixando ele de ter, do jeitinho dele, uma vida de criança. Ele vai ficar só na APA e acabou. E você se conforme, vai cuidar da sua vida. Então, isso, assim, foi um choque para mim também, porque até então a gente acha que tem que fazer muita coisa, mas o muito para eles é muito, é excesso, e tem que ser no tempo deles, no decorrer da vida deles. E foi então que eu decidi, então tudo bem, então todo mundo manda eu cuidar da minha vida, eu vou cuidar, vou realizar meu sonho. Então eu comecei a fazer Enem, comecei a fazer cursos, comecei a andar nas faculdades, eu andava já nas faculdades, inclusive na USP, mas atrás de coisas para o Pedro, né? De terapias de médico, onde existe o Hospital São Paulo, nossa, era todo lugar. Só que assim, eu não imaginava que aquilo também estava estimulando uma coisa dentro de mim também, né? E na época a oportunidade do FIES para mim foi muito boa, eu fiz o curso 5 anos. O que acontece no meu trabalho, enquanto o Pedrinho era pequeno para mim trabalhar, era fácil, porque criança, bebê, as pessoas não têm muita dificuldade de cuidar. Só que conforme o Pedrinho está crescendo, nós estamos observando essa dificuldade. E quando, no meu trabalho, por ser funcionária pública, eu fui pegando licença uma atrás da outra, fui assim... Como diz no Nordeste, a gente foi dando um jeitinho, sabe? Para poder conciliar tudo e não deixar Pedrinho desamparado. Mas meu porto seguro foi a minha irmã, e também não posso deixar de dizer o pai do Pedrinho, o Nivaldo. Ele, assim, apesar de não ter sido um bom marido, um bom esposo, porque optou por outras família, outra coisa, mas sempre foi um bom pai, acolheu bem o filho que tem, nunca, não tem vergonha de dizer que o filho é deficiente, a família dele não é muito presente na vida do Pedrinho, mas ele sempre foi presente, visita o Pedrinho com frequência, então isso também me fortaleceu, porque assim, essa questão para mim é uma questão muito importante da família, porque nós somos de doutrina evangélica e a gente se importa muito com a família, independente depois que eu estudei, né, eu aprendi, evoluí também essa parte, que é a família, né, não importa se seja 2 mulheres, 2 homens, contanto que ela esteja ali unida, constituída e zelando pela criança e zelando pelo futuro da criança. Então, assim, ele cuida bem, ele trata bem o Pedrinho, mas como marido, infelizmente, não deu certo, e a gente respeita e aprende a esquecer, aprende a conviver, porque eu deixo uma mensagem, Patrícia, muito importante para as mães, para as mulheres, que não afastem os pais de seus filhos só porque ele é seu ex-marido, porque ele é o meu ex-marido, mas ele não é ex-pai. Não existe ex-pai nem ex-mãe. Então, assim, eu lido, né? O direito civil, na direito de família, ele lida com uma situação que a gente vê muita dificuldade das famílias de aceitação da parte do homem, da parte da mulher, de abandono porque um não quer a presença do outro, mas aí a criança cresce frustrada, decepcionada, se sentindo abandonada, e isso influencia muito no crescimento psicológico, emocional e financeiro da família. Eu sou o exemplo disso, eu e minhas irmãs. Então, continuando, né, eu fiz o curso graças a ela, né, graças ao programa do governo, realizei meu sonho, mas, graças a Deus, quando eu entrei em 2014 no curso de Direito, em 2015 saiu a lei. Olha só, Patrícia, nós temos 2021 anos, né? Isso pelo calendário depois de Cristo. E somente em 2015 é que foi elaborada uma lei que garante os direitos das pessoas com deficiência, que foi a Lei 13.146. Ela vem como se fosse um estatuto, um conjunto de normas. Somente através da tecnologia, com o avanço da ciência, é que a gente vai ter aí uma lei que ampara os direitos dessas pessoas. E aí a minha professora de Direito Civil, doutora Cristiane, ela via lá a minha angústia, né? Que é um pé na faculdade, um pé no hospital, um pé no trabalho e milhões de atestados. Sim. E aí ela viu minha angústia e ela disse, olha, eu vou ter que dar aula para vocês dessa lei,
eu não sei nada sobre pessoa com deficiência. Eu disse, minha filha, me acompanha aí, vamos, vamos ver, eu te conto um pouquinho para você ter uma ideia de como que é. E a gente começou a conversar, e então ela me chamou para uma palestra, me convidou, nossa, eu me senti muito honrada, me convidou para falar. Eu digo, gente, eu adoro falar. Eu acho que era para mim ter feito era jornalismo, esse sonho está errado. Eu gosto de falar. E assim, no dia dessa palestra, o Pedrinho passou mal, eu não consegui ir. E uma outra pessoa falou lá no meu lugar, mas eu já tinha preparado umas coisas. E a partir daí, uma outra professora, a professora Valquíria, a doutora Valquíria, essa professora, ela faz parte do IBDC, que é o Instituto Brasileiro de Constitucionalidade. Ela me deu aula de direito administrativo. Ela falou que via em mim alguma coisa. Eu disse, eu não sei. Mas, enfim, ela me estimulou também demais nessa parte da comunicação, da oratória, do desenvolvimento de palestras, de roda de conversa, de repassar esse conhecimento. Porque quando nós conversávamos, elas diziam que tinha aprendido comigo. Eu digo, oxe, meu Deus do céu, como é que pode? A mulher é um ícone para mim, assim, eu tenho um amor pelas minhas professoras. Eu falo para todas as pessoas, gente, respeite e amem seus professores, eles têm muito a nos repassar. Mesmo hoje, a educação estando um pouco sucateada, porque a gente sabe que as questões online, elas não é tão humanizadas como é presencial. Você está ali todos os dias, porque vai 5 anos, de Itaquá até o Anália Franco, de ônibus, todos os dias, de segunda a sexta e muitas vezes no sábado, que você supervaloriza tudo que você aprende. Sim, Parece sim, que é o meu maior troféu, é o meu conhecimento. E daí, a partir daí, eu comecei a me desenvolver com a ajuda da Geilma, do pai do Pedrinho, dos meus vizinhos. E eu tinha uma vizinha, morava no Jardim Nova Itaquá, que o marido dela às vezes ia me deixar na faculdade, e o pastor da igreja ia me levar com o Pedrinho no hospital, nós ia para a PAI. Na PAI começou, eu acho que esse da PAI eu queria te falar um pouquinho no final. Mas, conclusão, o início dessa minha vida assim, popular, vamos dizer, começou com o aparecimento dessa lei, né? Começou quando a lei quando o Brasil evoluiu, e eu ainda falo para você que só evoluiu porque, assim como foi a Lei Maria da Penha, e como foi o Estatuto da Pessoa Idosa, que a gente tem né? A gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa, que é uma evolução também desde 2003, mas que foi necessário as Nações Unidas, a ONU, criar decretos e entrar com observações para os presidentes do Brasil. Olha, o que está acontecendo com o Brasil? Por que o índice de pessoas com deficiência no Brasil é tão alto e a gente não vê uma política pública para esta demanda? Porque no Brasil a gente tem quase 24% da população com alguma deficiência. No Brasil a gente está com o estado de São Paulo hoje, ele tem 56% de pessoas que são de origem negra. O Brasil, no geral, ele tem hoje quase 40% de pessoas consideradas idosas, e aí a gente vai observar que são grupos de pessoas que precisam sempre ter liderança, ter leis para garantir esses direitos, mas que o Brasil ele só age mediante decreto vindo de fora, porque até então ele não cuida dos brasileiros enquanto não vem uma ordem dizendo, cuida ou vai sair do grupinho. E a gente tem que, assim, as lideranças, né, as ativistas, a gente sempre... às vezes é muito marginalizado, né, os movimentos e tudo mais, mas são eles que vão para a linha de frente, brigar, exigir direitos, exigir políticas públicas, né? Então a gente tem que ter muito respeito por essas lideranças, por todo o ativismo que existe. Muitas pessoas às vezes atuam em 2 causas, 3 causas, porque, né, os grupos acabam se unindo, né? Tem que se unir. A divergência é importante, né, para você constituir
novas leis, para você conseguir atender todos os grupos, todas as demandas. Então, é importante que haja discussão, é importante, e uma coisa que eu bato muito na tecla, e que é a participação popular. As pessoas elas não têm esse compromisso de participar na formação das leis, e aí a demanda é nossa e são feitas por homens, né? Então, Na PAI, todo mundo via lá. O Pedrinho passa no Hospital das Clínicas, o Pedrinho faz tratamento tal, faz tal. E eu pus o livro aqui debaixo, porque enquanto ele estava lá com as terapeutas, eu estava lendo, estudando, porque eu não tinha outra forma de estudar, era só aquela. E aí, quando começaram a ver que eu estava fazendo alguma coisa de diferente, fazia umas filas das mães, 3, 4, 5, para vir conversar comigo, minhas colegas, né, de causa, perguntando para mim assim, como que você conseguiu isso para Pedro? Como que é o BPC? O que é o LOAS? Qual a diferença? Como que faz o cartãozinho gratuito? Como que faz? Como que pega, então, esse cartão que tem o seu carro da vaga preferencial? Onde que compra esse adesivo? E aí foi onde deu o estalo dessa palavra sensibilidade, que é o conhecimento. Aí eu te explico como que começou o meu trabalho voluntário. Eu percebi que, além da falta da lei, que tem acabado de chegar, graças a Deus ela não falta mais, mas eles não fizeram também, eles também falharam conosco quando disse, olha, vocês são seres humanos, artigo 5º da Constituição Federal, todos somos iguais, e aí eles não conscientizaram a população da inclusão, do tanto seja ela na educação, na saúde, cultura, lazer, não tinham conhecimento para estas famílias, nem mesmo nas ONGs nas quais a gente é atendido, de passar para elas, olha, o Joãozinho, né, ele pode andar de graça no ônibus, a consulta é lá em São Paulo, então ele pode pegar o cartão do trem, do metrô, tudo de graça. Porque esse direito, ele foi adquirido através de uma grande necessidade de saúde. A mãe, ela passa noites trocando fralda, dando comida, é uma coisa contínua. Você tem uma ideia, a minha mão e os meus braços, eles adquiriram aquela doença do movimento diário, né? Porque o Pedrinho tendinite? toma leite, toma água de colher, e tem que ser compassadamente. Então, imagina esse movimento durante o dia 6 vezes, 6 copos de água. E aí, quando você vai falar desse conhecimento para estas famílias, desse direito, elas não conhecem, de fato, quais que são esses direitos. E aí, elas começaram a me procurar, a me perguntar, e eu disse, mas eu não acredito que Deus vai me usar como instrumento dessas famílias. E eu fui começando, assim, elas começou em reuniões, na casa da Viviane, a gente fazia uma reunião, eu ia lá, tinha 10 mães, aí a gente ia na casa da Cássia, fazia uma reunião, tinha 20 mães, aí a gente ia na casa da Letícia, tinha 18, e era muita coisa, e eu não conseguia mais. Então, a instituição chamada Missão Isabelle, lá na Vila Gepina, abriu as portas para eu fazer um trabalho lá junto com todas elas, e a gente fazia esse atendimento todo final de semana, voluntário, tirava as dúvidas, fazia palestra, convidava os outros profissionais, porque aí, com a evolução do projeto, eu já falo o nome do projeto e a evolução dele, eu vi a necessidade de entrar outros profissionais, principalmente o assistente social e o psicólogo, porque eu via que elas precisavam muito de abraço, elas precisavam muito dessa assistência social no geral, que o direito não nos ensina. E aí, com a evolução, aí a gente percebeu o quê? Eu disse, eu vou criar um grande movimento, porque se tornou um grande movimento, né? É um movimento de viver mais, é um movimento de trazer para essas famílias conhecimento. Nós começamos eu comecei a juntar cadeiras de rodas antigas, que não serviam mais para as famílias, e repassar para quem estava servindo. Aí a gente pegou uma outra pessoa que fazia a reciclagem. Depois a gente viu a necessidade, que é uma necessidade. O Pedrinho usa fralda até hoje. Graças a Deus estamos conseguindo comprar, mas tem as famílias que não conseguem comprar, então a gente vai atrás de doações, ensina como é que é conseguido através da Defensoria Pública.
Tem as famílias de pessoas com deficiência que precisam de alimentação específica via sonda, e também muitas vezes é necessário a Defensoria Pública fazer uma interferência. Intervir. Exato. E aí, com a evolução, chegou um dia que eu cheguei lá na instituição, tinha 170 famílias. Meu Deus! 170 famílias. A mãe, o pai eu tenho até umas fotos. A mãe, o pai e o filhinho. E aí eu tinha levado uma parceirona, que é a Bárbara Karadec, fisioterapeuta, a Magda, do posto de saúde, tinha levado uma psicóloga de Suzano, tinha vindo para nos atender. Tem outras mães que têm formações, Patrícia. Nós temos a doutora Rosângela, que é psicóloga, ela tem um filho com deficiência, tem outras mães, só que assim, elas são, emocionalmente, às vezes, elas não conseguem fazer esse trabalho, porque é bem complicado O que também. você tentou, então, foi montar um grupo de apoio que conseguisse atender de forma multidisciplinar, assim, que conseguisse... Por exemplo, se eu fosse montar uma ONG, na qual, vamos dar o exemplo da APAI, que é onde a gente passa. A APAI, ela tem 590 pessoas, mas ela não consegue atender o restante das outras crianças, dos outros adolescentes. Ela tem umas normas que ela não atende o deficiente adulto. E aí, quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente não só tem a criança, né? A gente está tendo aí o Pedrinho com 12 anos e tem um monte de adolescentes com deficiência e tem os idosos com deficiência. Convivendo com essas famílias, foi quando eu comecei a ser procurada por famílias que tem idoso em casa cadeirante, que tem o idoso em casa acamado, que tem o idoso em casa que usa fralda, e os mesmos direitos que são ligados, que estão diretamente ligados à pessoa com deficiência, cabe às pessoas idosas, porque elas são pessoas que se tornaram idosas, ou porque o AVC, ou pelo Alzheimer, ou porque sofreu um acidente, ou por diversos fatores, né, científicos, que a pessoa, se cair, quebrou a perna, precisa de uma restauração, né? Precisa de terapia, de fisioterapia, e isso torna aquela pessoa deficiente por um tempo. Então, a gente foi buscar esse meio de ajudar toda essa demanda, a PCDI, pessoa com deficiência e idosa. Começamos, então, eu e as pessoas que fazem voluntário comigo, a fazer visitas nestas famílias e identificar o real problema delas, porque aí a gente pensou, nós não vamos criar uma ONG e oferecer um meio serviço. Ou a gente faz um serviço completo, ou não adianta, porque para fazer meio serviço, vamos dar o exemplo da ACD. A ACD, ela não atende uma criança que seja somente autista, porque essa criança ela não tem uma deficiência física, e a ACD é direcionada à pessoa com deficiência física. Então, olhando por esse lado, aí você vê que olhando não, a instituição é maravilhosa. Sim. Ela é perfeita para a pessoa com deficiência, mas olhando pelo lado do autista, ela não atende o autista. Quando você vai ver a APAI abrange muita quantidade, né, de atendimento, só que até 21 anos, tem algumas situações, não consegue atender todo mundo. E por mais e pode criar ONGs, quanto mais ONG for criado no Brasil, fizer esse terceiro setor crescer, a valorização desse terceiro setor, ainda é o que sustenta a qualidade de vida para boa parte destas famílias. Mas eu observei que o que eu realmente poderia contribuir, como agora, né, uma pessoa com conhecimento, mas que não tinha o dinheiro. Então, eu poderia contribuir evoluindo essas famílias e identificando, ensinando elas a buscar os direitos de seus filhos, de seus pais, das suas esposas, entre outros. Então, a gente criou um instituto, né? Um instituto onde o nome do instituto é o Direito a Ter Direitos. E nesse instituto, o pessoal fala do Instituto Giane Almeida, Movimento Viver Mais, porque todas essas falas eu faço dentro da palestra, porque eu acredito que está tudo aí junto. É um movimento, sim, de fazer as pessoas viver mais através do conhecimento. Olha,
a mãe chega e diz: eu recebi um relatório da professora, e a professora falou para mim que meu filho é deficiente, que eu preciso levar, e agora, o que é que eu faço? Então, a gente evolui aquela família, ensina onde ela vai fazer, onde ela consegue o diagnóstico original, que é com neurologista ou psiquiatra. A partir daí, a gente vai desenvolver a criança com terapias. A partir daí, a gente vai pegar aquela família e conversar com ela. De uma forma carinhosa, como diz a psicóloga, que ela que faz essa. Hoje a gente tem muita gente que faz esse acolhimento, mas se for comigo, eu já digo logo: aceita que dói menos. Então, assim, elas até riem, elas, nossa, gente, pelo amor de Deus, eu disse, olha, foi assim que me falaram, aceita que dói menos. Então, aceita que dói menos de uma forma carinhosa, de uma forma explicativa, científica. Quanto mais cedo a família aceitar, mais rápido você consegue participar do tratamento, né, do acolhimento da criança, né? Exatamente. Então... E a partir daí, quando a família aceita, que é a primeira parte, a aceitação, diagnóstico, aceitação, terapia, aí sim a parte jurídica. Bom, agora você já sabe que seu filho precisa de você, que você é a mão, o pé, a voz, agora você tem que ter, você já sabe que você precisa, que se passou a ser uma rotina da sua vida, 2 vezes por semana na fisioterapia, 2 vezes na agora você vai ter que passar esse conhecimento jurídico. E aí, esse conhecimento jurídico a gente vai passar, olha, dependendo das características, que aí tem que ter uma assistente social para fazer aquela supraavaliação. Se essa criança entra, essa família entra com LOAS, tem mães que não conseguem nem fazer o cadastro, nem, por exemplo, não sabe o que é o cadastro único, né? Que depois de 2016 criou uma lei que qualquer até que esse NIS, né, o cadastro único, ele serve até para mim fazer, por exemplo, prova da OAB, a gente fez de graça, que entra, né, no padrão do pobre, do vulnerável, prova de concursos públicos, fazer todo um processo de identificação que aquela família realmente é vulnerável para ela ter direito ao LOAS. Porque o que acontece? Antes desse conhecimento, de chegar nesse conhecimento, para essas famílias, elas faziam o quê? Ia direto no INSS. Então, o INSS, ele tem o Instituto no geral, o INSS, ele tem um grande pasta de famílias. Lá, meu LOAS está parado, meu processo está parado. Mas aí ele chegou até lá, quando esse pedido de benefício chegou até o INSS, ele chegou muito vazio, sem informações, até 2016, agora com o NIS, com o cadastro, entre outras coisas, e com a família bem instruída, ela já sabe. Tendo essa instrução, ela sabe, ou sim ou não. Então, esse é o trabalho que a gente oferece. Vocês conseguem encaminhar, por exemplo, para as unidades de saúde? Vocês têm um apoio estatal? Vocês conseguem... Vocês são reconhecidos na cidade de Itaquá como uma ONG? O encaminhamento de vocês não aceito? Não somos reconhecidos, não temos sede, né? Trabalhamos assim de parceria. Né? E eu acho que é importante isso que a gente faz, né? Essa palestra, né? Quando a gente vai fazer as palestras as palestras com mulheres também, a gente trata muito essa questão do cuidado, de ser cuidado, da empatia em relação às outras pessoas, de se preocupar, de olhar para o outro. Né? Porque a gente tem percebido que isso tem se acabado, assim, as pessoas não têm mais essa preocupação com o outro, né? É só o que me interessa, atendeu aquela minha necessidade, mesmo que pequena, né? As pessoas se acostumaram a ter pouco, então para que lutar mais, né? E se a luta fica invisibilizada, fica difícil construir políticas públicas. Se você não fala, se você não tem uma população do seu lado que está ali brigando, participando dos conselhos, participando de toda a construção, né, entre a sociedade civil, entre a sociedade privada, o Estado, os gestores, se você não consegue juntar todas essas peças, não tem como você construir políticas públicas. Sim. É muito difícil. Das cidades, você consegue atender outras cidades na região ali de Itaquá? Você consegue atender... vem mães de outras da região ali, de Arujá? Ontem mesmo eu atendi a Sônia Barradas. Ela é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Arujá. Ela me ligou, estava com várias situações
para poder orientar, conversar, como é que ela poderia proceder, aí eu faço contatos e a gente vai evoluindo. A gente atende também o pessoal, tem bastante mães de Suzano, a representatividade de lá é a Aline, mãe do Enzo, e aí em cada cidade a gente vai montando ali Faz uma um rede, ponto, né? uma rede de referência, né? Que nem em Itaquá eu trabalhava por bairro, assim, por exemplo, no Lousada, por exemplo, a gente tem a Anne, tem a Daiane, aí a gente vai dividindo para poder, assim, elas ensinando para elas ir repassando e fazendo esse acolhimento também, porque se fosse só uma pessoa só não Não consegue. dá, vai fazendo Mas uns olha, núcleos, né? sim. Para mim finalizar, referente à política contigo, eu falo para você o seguinte: a mulher na política ainda precisa de muita, muita luta, ela não é respeitada como deveria. Eu era chamada de boneca na rua, eu era chamada de palavrões, eu ouvi muitos palavrões, as mães ouviram muitos palavrões dos homens, eu era assediada por participantes da política, pelos eleitores, por pessoas na loja. Nossa, você aqui, você só veio porque estava candidata, e entre outras coisas. Mas você é de onde? Fala, por que você está falando assim? Então, a gente começou a sofrer um preconceito desde minha origem, né, de minha fala nordestina, de ser mulher. Aí, quando falava, mas cadê seu marido? Cadê seu mãe de deficiente? Que mulher não sabe de nada, mulher não sabe de política, não. Eu vou votar no fulano de tal, que ele já está lá, ele já sabe o que faz. Então, assim, essa representatividade feminina ela ainda está bem abaixo do que deveria ser. As mulheres elas não estão ainda tão fortes e realmente... Olha, a gente estávamos conversando, uma outra advogada de Poá, que ela tem uma filha com autismo, entre outros, que também foi candidata a deputada, a doutora Andréia Du, deixa um abraço para ela, ela tem lá um trabalho maravilhoso com as Mães Azuis. Um dia nós estávamos conversando e a gente percebeu uma situação assim que as mulheres, mesmo tendo capacidade, sendo instruídas, formadas, sendo excelentes gestoras, elas não têm o respeito de boa parte das próprias mulheres. As mulheres, ela não olha, por exemplo, eu estou te vendo, né? Estava vendo seu Facebook, ser uma mulher negra, bonita, esse cabelão forte, essa iniciativa maravilhosa que você tem, um corpo maravilhoso. Para mim, eu acho muito bacana ver uma mulher levar outra mulher ao conhecimento. Só que tem mulheres que ela olha para você linda desse jeito, ela tem inveja, ela tem repúdia, ela tem medo de você se aproximar da casa dela, porque ela não confia no casamento que ela tem. Então, assim, quando nós temos mulheres ainda com esses pensamentos, nós não vamos ter mulheres fortes na política, nem mulheres fortes nas militâncias femininas, porque a militância feminina, ela começa quando a mulher vota na mulher, quando a mulher acredita que a mulher é capaz, quando a mãezinha lá, admite que só conseguiu aquela consulta, aquele exame, que só conseguiu aquilo porque outra mulher lhe ajudou. Não foi a mãe do Pedrinho, porque a mãe do Pedrinho também foi ajudada. Eu e Pedrinho, nós éramos recebedores de cestas básicas. Então, assim, não foi a mãe do Pedrinho, foi o conhecimento, foi a doutora que ajudou. Então, quando você entra nessa evolução de mulher admitir que todos nós somos iguais, mas a gente tem sim pessoas que são mais inteligentes, nós temos pessoas que são mais bonitos visualmente, nós temos pessoas que são mais capacitadas, então nós temos que se juntar a estas pessoas, não ficar contra elas. Quando eu me junto a pessoas inteligentes, eu tenho conversas inteligentes. Quando eu me junto a pessoas grosseiras, eu vou aprender grosseria. Então, essa é a mensagem que eu deixo para as mulheres. Confiem mais nas mulheres. Referente a casamento, quem te trai não é a sua amiga nem a outra mulher. Quem te trai é o seu marido, seu compromisso é com ele. Quem te trai é o seu companheiro, sua companheira, não é a terceira pessoa. Então, vamos acreditar mais nas mulheres, confiar mais nas mulheres, seja na política, seja num cargo de confiança, seja em qualquer situação que ela esteja.
Nós vimos aí falas negras, eu estava assistindo na TV Globo, uma médica maravilhosa, né? Fazendo um trabalho maravilhoso, e entrou no consultório, a moça questionou sua formação. Então, assim, isso é um absurdo ainda, uma mulher questionar a formação de outra, a capacidade de outra. Então, assim, nós, infelizmente, a decepção na política também é essa. Sim. Olha, Patrícia, eu acredito que eu devo ter te passado bastante coisa, viu? Passei sobre o deficiente, sobre a minha jornada na política. Sim, eu quero que você me fale, eu quero que você, assim, para a gente ir caminhando para o final, assim, que você fale para mim o que você espera, assim, o que você espera para o futuro do Pedrinho, né? O que você acha? Eu penso assim, eu fico tentando imaginar, né? As angústias que você passa pela sua cabeça, né? Porque você sabe que ele é totalmente dependente de você e tudo, então, quanto mais você conseguir lutar e adquirir, né, coisas, benefícios que possam ajudar a ele evoluir, a ter mais qualidade de vida. Então, o que você espera ainda nessa vida nossa ainda aqui, né? O que está faltando ainda para você estar mais plena nessa condição, né? Porque foi o que você falou. Aceita que dói menos. Então, sim, eu tenho um filho com deficiência, tá? E agora, né? Aí você entrou nesse questionamento. E agora, o que você pensa para o futuro? O que você ainda quer ainda alcançar ainda? Você deseja ainda alcançar como mãe, como profissional, como ativista, né? Para o Pedrinho e para outras crianças também. Olha, a primeira parte eu vou te falar como mãe. Como mãe, dói muito, dói bastante. Não é fácil ver uma criança de 4 anos brincando na rua, jogando bola, e saber que o Pedrinho tem 12 anos e ele não vai conseguir jogar bola. Então, assim, não adianta. Como a Itaquá já me conhece, sabe que eu não minto. Então, olha só, mais uma qualidade política. Eu não minto, né? Então, assim, dói muito. E dói bastante, e a ferida é uma ferida permanente. E a mãe do deficiente, ela se sente impotente. Ela se sente receiosa. Não é excesso de cuidado, é medo. Porque, assim, qualquer coisa mata mais fácil. Qualquer coisa atinge mais fácil o seu filho. Então, a dor é uma dor de... Qualquer coisa que eu falho, passou o horário do remédio, eu não acordei. Ou então, deu o horário da alimentação, eu não fiz uma alimentação adequada. Assim, é uma dor permanente. Você se sente impotente, você tem um medo todos os dias quando eu acordo que ele está respirando para mim. Obrigado, Deus. E eu espero que Deus deixe ele muito tempo assim comigo, porque eu aprendi com o Pedro. Tudo que eu te falei até aqui, você pode editar algumas partes, mas essa eu faço questão que você deixe aí. Tudo que eu fiz até aqui, dos meus 12 anos de evolução para cá, eu devo ao Pedrinho. Eu devo ao Pedrinho por eu ter aprendido a valorizar as pessoas, porque elas fazem parte da minha vida. Eu devo ao Pedrinho porque eu aprendi a valorizar os segredos da vida, a me comunicar, a andar, a falar. Eu agradeço ao Pedrinho essa oportunidade de estar aqui contigo, de lhe conhecer, maravilhosa. Eu devo ao Pedrinho a oportunidade de ter feito o curso de Direito. Sem ele, eu não teria tido forças para fazer, porque até então eu achava que eu não era capacitada para isso. Era um sonho guardado. Eu devo a Pedrinho a vontade dele de viver, de ser tão grande. O Pedrinho quer viver, então eu quero que Deus faça com que ele seja, com que ele viva. Então eu devo a ele tudo que eu conquistei, toda participação na política. Olha só que maravilha, eu nunca na minha vida eu teria participado se não fosse pelo Pedrinho. Eu devo a ele todas as pessoas maravilhosas que eu conheci.
todas as histórias maravilhosas que eu conheci, todas as mães heroínas que eu conheci. Uma mãe de uma criança com deficiência, nós não somos especiais, nem as mães são especiais, nem as crianças. Especial é você que está me dando essa oportunidade de falar aqui ao público, às pessoas, que todo mundo nos ouça. Mas a mãe do deficiente, aquela que é zelosa, cuidadosa, e que ela luta, lhe dar voz e dar pernas e pés para o seu filho com deficiência, ela é uma heroína. Porque ela se transforma numa mulher onde ela cuida dela, cuida da casa, cuida de um marido muitas vezes incompreensivo, cuida de outros filhos, mas ela zela principalmente pelo seu filho com deficiência e pela vida dele. Então, são mulheres heroínas que merecem respeito. Conheci muitas que merecem o aplauso, que merecem ser ouvidas, que merecem estar em qualquer lugar que elas queiram estar, porque através da vida dos filhos delas, elas também evoluíram. E se não foi através de mim, que seja através de várias outras Maria Jeane que apareçam no Brasil e no mundo. Mas assim, o que eu deixo para elas é que dói também aqui dentro, no meu peitinho magrinho. Dói muito, dói muito, dói muito ver uma criança, ver um pai batendo numa criança de 3 anos porque ele quebrou um copo, uma xícara. Se Pedrinho podia quebrar todos os copos e todas as xícaras da minha casa, todas as panelas, o controle de televisão, para mim não ia ter problema. É uma vitória ver ele fazer qualquer coisa desse sentido, mas ao invés disso ele engole, ele põe tudo na boca porque ele é um bebê. Então, assim, em nome de todas elas, eu agradeço essa oportunidade de falar, de poder falar isso, desabafar essa dor que nós sentimos. Sim. Nós sentimos essa dor, essa angústia. E é permanente, ela não tem, fulano conquistou a determinada situação, um posicionamento maravilhoso, não. Essa dor, ela não cessa. Esse cuidado não cessa, essa angústia não cessa. Eu sou muito grata às minhas irmãs que me apoiaram, eu sem ter mãe. Muito grata às pessoas que indeterminadamente no meu trabalho me ajudaram a permanecer, porque eu pensava que eu vou exonerar o meu serviço, eu não vou mais trabalhar. Eu pensava, eu não vou conseguir trabalhar no direito, porque como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Mas aí eu tive colegas formadas em direito que estudou comigo e disse, não precisa montar escritório, não precisa se preocupar, nós te ajuda. Vem com a gente que a gente te ajuda. A gente só precisa que você venha junto. Então, são mulheres excelentes, são mulheres assim que, mesmo não tendo a minha dor, mas sentiu um pouquinho da necessidade, se colocou um pouquinho no meu lugar e me ajudaram. E eu agradeço a todas essas pessoas. O que eu espero para o futuro do Pedro? Que ele tenha saúde. Porque eu sei, eu tenho consciência de que ele não vai evoluir mais do que ele tem hoje. Ele não pode, eu não posso cobrar dele o que ele não pode me oferecer. Então, eu sempre deixo também essa mensagem para as mães: não sofra tanto assim. A gente sofre, dói, mas não se culpe, porque você não pode cobrar algo de alguém que ela não pode te oferecer. Então, assim, eu não posso cobrar o conhecimento de direito de quem não fez o curso de direito. Eu não posso cobrar do Pedrinho que ele vá comer uma maçã porque ele não sabe mastigar. Então, a gente só pode cobrar e ser feliz com o que temos. Então, eu estou feliz com o que eu tenho, é o filho que eu tenho, é o filho que eu conheço. E essa mensagem que eu deixo para todas as mães: seja feliz com o filho que você tem, valorize o filho que você tem, é o presente que Deus te deu, é seu sangue, é sua carne, é sua responsabilidade. Cuide bem dele fisicamente, espiritualmente, ele vai evoluir e ser um bom ser humano. O Pedrinho tinha tudo para ser uma pessoa super agressiva, um autismo muito alto, todos os Fs 80 que você possa imaginar, mas ele é amoroso, é carinhoso, nos ama e devolve para nós os milhões de cheiros que a gente dá nele. Ele beija, nós pegamos a rapulso e beija. Então, é isso que eu penso. E para o meu futuro, assim, eu
eu gostaria mais que tivesse mais oportunidade, né, a gente de mulher, de falas, vozes, né, vozes brasileiras, vozes de mulheres que pudessem lutar pela causa, união entre as mulheres, que elas se unam pela causa da pessoa com deficiência, e que as famílias, que é um desejo meu, uma necessidade que eu percebo, comecem a enxergar a pessoa idosa com um diferencial. Eu vou falar uma frase grosseira. Se eu não morrer agora com 40 anos, eu vou ficar idosa. E eu vejo os idosos do nosso país muito maltratados, um índice de violência muito alto. A cada 3 horas há uma agressão contra uma pessoa idosa. Isso é muito triste. Então, eu que não tenho filho com saúde para cuidar de mim quando eu ficar velho, o que vai ser da minha velhice sem um abrigo? Eu vou só sofrer lá? Então, respeitem os idosos, eles são uma bagagem de conhecimento, de história, de vida. Respeitem os idosos. O Brasil que eu sonho, Itacoaxetuba que eu sonho, a Paraíba que eu sonho é essa, é uma Paraíba onde São Paulo, onde o deficiente vai ser respeitado por sua deficiência, essa equidade chegue na casa do deficiente, esse respeito chegue nos filhos e nos netos dos idosos, nos familiares dos idosos, não ponha seus pais, seus netos nos abrigos. Eles cuidaram de você quando bebê, cuide dele quando idoso. O direito civil diz que ele tem que cuidar de você até 21 anos. E o direito civil também diz, direito de família também diz, que você tem que cuidar dele depois de 65 anos. Então, vamos cuidar dos nossos idosos com mais amor, mais atenção, conhecimento. Eles são teimosinhos, mas é muito gostoso. É muito Nós gostoso a também teimosia somos. deles. Nós também somos. Nós também E somos. as mulheres, confiem nas mulheres, tá? Trabalhem com as mulheres, conheça verdadeiramente as mulheres. Nós somos capazes, nós tivemos uma única experiência de uma presidente mulher, não pare por aí, né? Vamos investir noutra mulher, nós podemos ter governadoras, nós podemos ter prefeitas, Itaquá nunca teve uma prefeita mulher, nós podemos começar a investir, né, nessa jornada feminina, nessa administração feminina. Nós mulheres somos tão capazes, administramos nossa casa tão bem, administramos a família do nosso, né, dos nossos namorados, nossos esposos, nossos companheiros, nossos filhos. Então podemos Sem contar que administrar tudo que grandes a empresas. gente faz com excelência, né? A gente pega um trabalho para fazer, a Muito, gente administra, a gente faz tudo com muito critério, né? A gente faz o nosso trabalho com muita isso excelência, né? mesmo. Então assim, financeiramente eu não almejo muita coisa, porque assim eu tenho consciência da minha vida, do meu trabalho, de tudo que eu posso chegar. Mas eu acredito que ainda dá tempo de eu ver muitas mudanças. Então, assim, Eu também. gostaria muito de que essas mudanças ocorressem ainda enquanto eu estiver aqui, para que eu possa ir em paz no que se refere a tudo isso. E quanto ao meu projeto, né, social, ele continua. Nós temos um grupo com 98 famílias e nós já chegamos, o nosso grupo já teve 350, 250. Ele sobe, ele desce, de acordo com a necessidade daquela pessoa que Sim. está precisando. A gente continua trabalhando, eu estou aí sempre disponível nos dias que eu não estou trabalhando, com o Pedrinho, a fazer palestras, rodas de conversa, e aí convidar também minhas colegas que vão comigo. Tem a Bárbara, que é fisioterapeuta, a Rosângela, que é psicóloga, a doutora Estela, advogada de Arujá, tem a Sônia, que entrou agora, já faz um trabalho bom em Arujá, temos a doutora Andréia de Ipoá, e é um grupo bom que pode falar com sabedoria sobre o assunto, Sim. e qualquer assunto. Porque a mulher é capaz, a mulher ela é mãe, a mulher ela é o alicerce da vida, né? Não há continuidade humana sem a mulher. Então, de mulher para mulher, eu não sou a Marisa, mas sejam fortes, sejam firmes e acreditem no diferencial que você pode fazer, porque a inclusão, o respeito, a diferença vai sempre partir de cada uma pessoa que está me assistindo, e já partiu da Patrícia por ter me convidado para estar conversando aqui com vocês. Muito obrigada de coração. Diana, eu não sei se eu comentei, né, uma parte do projeto, desses vídeos que eu pretendo gravar durante um ano com mães, né?
eu pretendo também que essas mães escrevam, né, uma parte, um capítulo de um livro onde a gente possa depois compilar essas histórias e colocar tudo num livro só, né, de vivências de mães, de escrevivências, né, sobre diversas mães, sobre mães diversas, mulheres diversas, né? Então, a tua história com a do Pedrinho já vai fazer parte desse capítulo, né? E eu pretendo, assim que tiver o maior número de entrevistas possíveis, a gente consiga sentar todo mundo e contar essa história e que esse livro consiga passar, né, por diversas mães que sofrem esses tipos de angústias e outras, né? Então, eu é que tenho que agradecer. Foi uma conversa maravilhosa, assim. Eu já tinha ouvido falar de você muito bem, muito bem, por sinal. Mas assim, foi muito enriquecedor para mim ouvir a tua história, conhecer a sua história, saber que você está com a gente lá em Itaquá também, mas saber que o teu conhecimento pode propagar pelo Alto Tietê inteiro. Nós somos 11 cidades ali na região. Então, eu vou deixar tuas redes sociais também embaixo, para que as pessoas consigam entrar em contato com você, para tirar informação, ou para ir fazer uma visita, ou para ajudar com doações, ou de qualquer maneira que as pessoas consigam contribuir, né, com essa causa. Estamos juntas, precisando de mim também estou aí para construir isso com você. A gente, você já sabe, você sentiu na pele, né, pelo que a gente também tem lutado. Então, não desista disso, né? Não tenha isso como, tenha a experiência ruim como um aprendizado mesmo, né? Porque a gente precisa, se você desistir, você foi uma mulher que chegou até lá, e se você desistir, a gente precisa de mulheres como você lá. Então, insiste que vai dar certo, vai dar certo. Então, eu quero agradecer vocês que ficaram nessa entrevista agora até o final. Procurem ajuda. Eu espero que esse sentimento de empatia, de união entre as mulheres, que a Jane falou tão bem aqui entre nós, que a gente possa ajudar sempre umas às outras. Eu também acredito que a nossa missão, a nossa grande missão aqui na Terra, eu acredito nisso, é pelo outro, não é por nós mesmos, né? Então, se a gente conseguir atingir, alcançar a vida de alguém, se a gente conseguir, eu acho que a gente já ganhou ali uma pedrinha ali na nossa coroa. Né? Então, obrigada, Jane, obrigada mesmo. Eu espero que a gente possa conversar pessoalmente, né? Assim que tudo isso se Sim. acalmar, né? E eu quero convidar também, já ia me esquecendo, eu vi que você fez uma entrevista com a Radassa e ela é nossa professora no curso, então vocês duas já estão super convidadas para vir falar sobre pessoas com deficiência, para vir falar sobre o Estatuto do Idoso. Vocês estão super convidadas para o nosso curso aí, ano que vem, que vai ter o curso de promotoras lá em Itaquá. Então, já se sinta contemplada aí, porque a gente precisa de você. Você precisa dar voz e falar para muitas outras mulheres, né? E a gente tem o apoio da Defensoria, a gente tem o apoio... E quem sabe a gente consegue levar isso para outros cursos também, porque a gente sempre procura atender uma pauta específica, né? Da demanda da cidade. A gente tenta adequar o máximo possível. E política é uma pauta que a gente pretende dar mais ênfase nos próximos cursos. A gente precisa formar pessoas com consciência política. A gente não quer formar, a gente não precisa formar necessariamente pessoas que vão atuar diretamente na política, mas que você possa entender a estrutura que você vive, né? Que você possa entender as necessidades básicas e como isso funciona e como todo esse processo funciona, né? Para que a gente possa cobrar também. É nossa função também cobrar, né? Se a gente coloca eles lá, é nossa função também cobrar. E a gente ninguém ensina isso pra gente, ninguém explica isso pra gente, né? Então, uma das nossas funções também é dar esse tipo de formação em direito popular, formar pessoas, formar mulheres que possam, né, lutar pelos seus direitos, que possam levar conhecimento, mulheres que sejam multiplicadoras desse conhecimento, que é o que você faz. Você não pegou o conhecimento, você poderia ter pegado todo esse conhecimento e usado só para você. Você não precisava multiplicar isso para ninguém, sabe? Então, é super importante esse trabalho que você faz. Não desista, fique firme, conte com a gente. Muito Tá? obrigada. Obrigada. Gente, eu vou me despedindo aqui do canal. Vou me despedindo da Jeane. Um beijo para você. A gente se vê logo, 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 tá bom? Isso, eu vou deixar os contatos da Jeane no final, para quem precisar da ajuda dela. Encontra ela também nas redes sociais, no Facebook, né, Jeane? Tem tanto a sua página Instagram. oficial quanto também da ONG, né?
E eu espero que esse vídeo alcance o maior número de pessoas. Eu vou fazer o possível para jogar para todos os lugares possíveis e imagináveis, mas o trabalho que você faz é incrível. E dá um beijo, um cheiro no Pedrinho, meu. Um dia eu espero também conhecê-lo e conta com a gente, tá bom? Sim. Obrigada, Estou à gente. disposição sempre. Obrigada, gente. Até mais. Um beijo.